Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, dia 9 de abril de 2021, nós estamos na oitava da Páscoa, nessa sexta-feira, e o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Então, foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de abril, nessa oitava da Páscoa, pedindo a Deus força, coragem e perseverança para todos nós, e nos deparamos com esse Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14, que é um acréscimo do Evangelho de João. Necessariamente o Evangelho de João terminaria no capítulo 20, mas posteriormente resolveram acrescentar este capítulo 21 para resolver uma situação em relação a Pedro. Que situação em relação a Pedro? Pedro precisa adquirir uma identidade. Pedro está marcado com o sinal da negação. Pedro negou Jesus. Pedro não conseguiu acompanhar Jesus no Horto das Oliveiras. Pedro não conseguiu dizer que estava acompanhando Jesus. Então nós temos esse Jesus que agora ressuscitado vem ao encontro dos seus. Então o que nós temos no nosso Evangelho? Jesus aparece aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, que também era o mar da Galileia, viu? Da Galileia, ou Tiberíades, geralmente são 2 ou 3 nomes que o trem tinha, mas Tiberíades era uma cidade pagã. Tibério era uma cidade pagã, fundada por Tibério, e Tiberíades é uma cidade pagã. Então, quer dizer, esse contexto da ressurreição agora está um pouco ligado a esse mundo do paganismo. Não somente para os judeus, mas está estendendo a experiência do ressuscitado para o mundo maior. Quem que nós temos aí? Jesus que vai aparecendo ao lado do mar de Tiberíades. E ali existem 7 discípulos. Nós temos 7 discípulos pensando ali. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são 2, e outros 2 discípulos. São 7. 7 na Bíblia quer dizer totalidade. Ali está a totalidade da comunidade dos discípulos de Jesus, representado por esses 7. Simão Pedro toma a iniciativa: vou pescar. E nós vamos juntos. O contexto da pesca é ligado à missão. Então o Evangelho de João está tentando nesse capítulo mostrar a missão dos discípulos.
a missão da comunidade que faz a experiência do ressuscitado. A iniciativa é de Pedro, os outros tocam, mas é um fracasso, porque estão nas trevas. Ainda não entenderam Jesus, ainda não enxergaram Jesus, ainda não fizeram a experiência, e por isso é muito estranho, porque a noite é o melhor horário para pescar e eles não pescam nada. Ao amanhecer, quer dizer, estão saindo das trevas, estão começando a ver, se depara com Jesus, que é a luz. Viu? E Jesus pergunta, tem alguma coisa aí? Não pegamos nada. E Jesus diz, joga a rede à sua direita. E é estranho, porque Jesus é um carpinteiro. Vai falar isso para Pedro, que é um pescador nato, alguém que viveu na vida pescando. Essas são as contradições da vida. Então nós temos esse contexto de vida em que nós nos deparamos com esse Pedro e que acaba obedecendo. Diante da pesca milagrosa, 153 peixes significa a totalidade de peixes catalogados pelos gregos naquele período, mas também representa toda a humanidade. A quantidade de peixes conhecida naquele período era de 153 espécies de peixe. Isso simbolicamente, como uma pesca é símbolo da missão, nós estamos falando que a missão ela é destinada a todos os povos, a todos os tipos de gente, a todas as espécies de pessoas humanas, simbolizado pelos 153 peixes grandes. Diante dessa experiência, desse sucesso, dessa busca dos discípulos de pegar essa quantidade de peixe, a pesca milagrosa, o discípulo amado reconhece e diz para Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Pedro não reconheceu, precisou do testemunho do discípulo amado. Ao ter o testemunho do discípulo amado, o que nos deparamos? Nos deparamos que Pedro levanta, viu? Coloca uma túnica, veste uma roupa e mergulha. Ele cai na missão. Na realidade, Pedro vestiu o manto do serviço. Jesus, no lava-pés, colocou um manto e ele não tirou esse manto até morrer. É o manto do serviço. Pedro coloca o manto e cai na missão. Mergulhar no mar significa cair na missão, se jogar com o manto do serviço para a missão. Viu? Ao chegar na margem, todos, Jesus está lá preparando a refeição. Tem lá peixe, não sei o que, lá tudo assado. Mas Jesus também quer saber os frutos da nossa missão, do nosso trabalho. Vocês têm algum peixe aí? Pedro vai, porque Pedro precisa resolver a situação. Ele arrasta isso. Pedro é um homem que está procurando a sua identidade. Pedro é um homem que está com vergonha porque negou Jesus. Pedro está tentando se reconciliar. Pedro arrasta a rede que os 6 não conseguiam arrastar com facilidade. E Pedro é esse homem que está buscando a sua identidade e por isso esse esforço. Sozinho ele arrasta esses 153 peixes. Sozinho ele traz e aquilo não, as redes não se arrebentam, não se separam. Ao reconhecer Jesus, e aí Jesus serve a todos, mas ninguém pergunta quem é Jesus. Essa pergunta foi feita em quase todo o Evangelho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? E agora ninguém mais precisa perguntar quem é Jesus. Todos sabem que é o Senhor. Todos sabem agora quem é Jesus e que Ele é o Senhor. Fruto de uma experiência, de um encontro, de quem sai das trevas e encontra a luz. E esse encontrar a luz, nós temos esse Pedro, viu? E esse Pedro que agora, com o testemunho do discípulo amado, tenta se reconciliar com Jesus. Por isso esse esforço enorme de Pedro. Vou pescar, é o Senhor, ele coloca o avental, cai no mar, tem alguma coisa, Jesus busca a rede, Pedro busca a rede e serve, e todos se alimentam ali naquele contexto eucarístico, aquele contexto de partilha, de alimentação, em que Jesus oferece algo, mas também pede os frutos do nosso trabalho, da nossa missão, nesse contexto de missão, e ali ninguém mais pergunta quem é Ele, porque todos sabem que é o Senhor. Nesse mundo da ressurreição, nós também fazemos o mesmo processo. Nós não precisamos perguntar quem é Jesus, a gente sabe quem é Ele. E termina dizendo que essa é a terceira vez que Ele aparece como ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Que Jesus possa confiar em nós, que Jesus possa pedir os frutos do nosso trabalho
que Jesus possa nos servir da sua bênção, do seu alimento, que Ele possa nos nutrir e que a gente faça um esforço de encontrar a nossa identidade, encontrar aquilo que Pedro tinha perdido ao negar, mas que a gente possa fazer a nossa reconciliação com Jesus quando a gente negá-lo. Um abraço e até mais.